Paz do nosso Senhor para todos. Deus vem abençoando a todos em nome de Jesus. Que haja bênção, salvação na vida de todos em nome de Jesus. Estamos em Gênesis, capítulo 15, versículo 11. Vamos lá estudar a palavra de Deus. Faça o acompanhamento, veja todos os estudos, desde a introdução, para estuda a palavra de Deus, introdução, estuda a palavra de Deus, parte 2, parte 3, parte 4. Estude junto com a gente a palavra de Deus. Bem? Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. Aqui Deus mandou Abraão colocar animais, cortá-los, pedacinho do altar. Aqueles animais, claro, com o tempo, eles começaram o quê? A apodrecer. E as aves do céu começavam a descer naquele lugar. Porém, Abraão as enxotava. Quer dizer, Abraão estava ali lutando com aquelas aves, espantando aquelas aves, para não pousar sobre aquele altar. Através disso, vivemos a palavra de Deus, ela fala muito bem também de partes alegóricas. Deus, ele faz o homem estar de frente de alguma coisa que fala muita coisa com ele. Por exemplo, um homem de frente para um mar, ele contemplando o mar, ele pode estar aprendendo muitas coisas através daquela visão que ele está tendo. Então Deus permitiu a Abraão estar naquele lugar, naquele altar, com aquelas aves ali apodrecendo, aqueles animais desciam sobre aquele altar querendo comer. Mas Abraão, em obediência a Deus, ele enxotava aquelas aves, pois Deus mandou fazer daquele jeito. E Abraão era um homem fiel. Nos detalhes, Abraão era zeloso. É que mostra zelo de Abraão com as coisas de Deus. Zelo, cuidado, obediência, prudência. Abraão mostrava que ele amava a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Abraão também, ao versículo 2. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então, que foi uma visão já que Deus estava dando para ele. E depois de ele estar ali no conflito, naquele combate contra aquelas aves, para espantar aquelas aves, foi se anoitecendo e caiu uma grande escuridão ali sobre ele. Mas foi uma manifestação divina. Deus permitiu ele ver algo que chamaria muita atenção dele. No versículo 13, vem a voz de Deus, a palavra de Deus falando com Abraão. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Aqui fala a terra do Egito. José foi levado para a terra do Egito. Seus irmãos, com maldade, jogam José no poço. E senhores do Egito passam, vê aquele menino jogar no poço. O resgate daquele poço e o leva para o Egito. E José é descendência de Abraão. E naquele Egito, ele é maltratado. Ele passa um meio de luta, de dificuldade, está vendo? A visão que Abraão estava tendo sobre os acontecimentos futuros da sua raça. Ele estava lutando naquele lugar. Ele foi perseguido, ele foi jogado numa cadeia, mas só que Deus o abençoou naquele lugar. Mostrou para as pessoas daquele lugar que José era um homem que tinha um Deus maravilhoso, todo-poderoso. E José se torna o quê? Governador do Egito. O faraó o coloca como homem de alta capacidade naquele lugar. Onde todo o povo, aí Jacó, Israel, com seus filhos, vão, ali que é descendência de Abraão, vão para o Egito, onde vão passar algum tempo de grande sofrimento. Aqui mostra também Deus, sobre uma grande escuridão caiu sobre ele. Quer dizer, um tempo de grande sofrimento ia cair sobre aquele povo, pela própria desobediência deles também. Eles desobedeceram a Deus. Eles não foram zelosos de Deus.
tempo todo naquele lugar. Quando José morreu, eles ficaram escravos no Egito 400 anos. Aí no final dos 400 anos eles clamam ao Senhor e Deus envia um socorro. Deus enche de poder, de graça, Moisés. E Moisés, com o poder que Deus havia dado para Moisés, ele consegue libertar todo aquele povo das mãos de Faraó e do Egito. Então, olha só o poder de Deus. Moisés tinha 80 anos quando ele foi libertar aquele povo. Deus fez aquele jeito para mostrar para as pessoas que o poder vem de Deus. É Deus que capacita, é Deus que fortalece. É Deus que dá a vitória. Através de uma pessoa que seja do bem, seja fiel, seja zelosa, seja de Deus. Então, olha só. Então Deus disse para Abraão: saiba, 17, que peregrina será tua semente em terra que não é sua. O Egito não era a terra deles. E servi-lo-usá e afligi-lo-ão 400 anos. Fala da escravidão deles no Egito durante 400 anos. Na verdade, ficaram 430 anos no Egito. Mas foram 400 anos de aflição e sofrimento. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão as 10 pragas no Egito. Deus, rei de Moisés, castiga poderosamente Faraó pela maldade que Faraó estava fazendo. Pois mesmo Deus, que é bom para o seu povo, para aqueles que lhe obedecem, é justo, julga e aniquila aquele que faz o mal. A gente vê ali, até o Ministério dos 10 Mandamentos fala claramente: Deus aniquilando aqueles que não querem fazer o bem, aqueles que querem permanecer no mal. Então, faça o bem, obedeça a palavra de Deus para você ter um final bom, para você ir para Deus, a salvação da sua alma, que é o mais importante. Você precisa obedecer a Deus sempre, obedecer a palavra de Deus sempre. Mas também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Versículo 4. Eles saíram do Egito com grande fazenda, muito ouro, muita prata, com muita condição. Saíram abençoados daquele lugar. Por quê? Obedeceram a Deus, seguiram a ordem de Deus através de Moisés. Primeiro eles clamaram, Deus ouviu o clamor deles, o pedido deles de socorro. Deus enviou um socorro. Eles obedeceram a Deus através daquele socorro que era Moisés. E foram libertos por Deus, através de Moisés. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus está mostrando que é o futuro para Abraão. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Ele é o Deus Todo-Poderoso que revela o futuro, pois Ele sabe todas as coisas. Ele não tem tempo, Ele é dono do tempo. Então Ele sabe todas as coisas. Tanto que vão acontecer, como os que já aconteceram, Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. E Abraão tinha entregado o controle da sua vida a Deus, pois você tem um livre-arbítrio. Repito várias vezes. Deus não vai dominar você, não. Você faz o que você quiser. Se você quiser confiar em Deus, entregar a sua vida para Deus, aí Deus vai ter controle em sua vida. Deus vai te dar direções. Mas se você quiser sair da presença de Deus, fazer as suas vontades, você tem o livre-arbítrio, você tem imagem e semelhança de Deus, de fazer, de acontecer. Deus deu esse poder para você. Mas, um dia, Deus vai prestar contas com todas as pessoas. Então faça o bem, obedeça a palavra de Deus, pois de Deus ninguém escapa. Todos os seres, um dia, vão ter que prestar contas para Deus, pois Deus é todo-poderoso. Então preste atenção na palavra de Deus. Isso já é uma profecia o quê? Futura. Todos prestarão contas para Deus, ainda não estão, mas um dia todos se apresentarão diante dele. Acredite na palavra de Deus. Isso não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz isso. Então confie na palavra de Deus. Todos prestarão contas para Deus. Então faça o bem. Obedeça a palavra de Deus, para você ter acesso à vida eterna, à salvação da sua alma. Pois se você for desobediente, mal,
você não vai ter parte com Deus. Mas sua parte será no lago de fogo, onde que é a segunda morte, onde que é a eternidade sem Deus. Não fala segunda morte, segunda um tormento eterno. Segunda a pessoa vai morrer e vai deixar de existir, não. Segunda morte fala de um tormento eterno, onde a alma da pessoa vai estar separada de Deus para sempre. E eternamente aquela pessoa vai sofrer. Então, é sério. O mesmo Deus que é bom, é justiça também. Então, no versículo 16, Deus mostra a palavra de exortação. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus iria tirar um povo mau num lugar, aniquilar um povo mau num lugar para colocar o povo dele naquele lugar. Assim vai ser. Deus, no juízo final, ele vai aniquilar todos aqueles que não querem fazer o bem. Todos aqueles que querem viver no pecado, na maldade, vão ser totalmente aniquilados, lançados no lago de fogo e de enxofre, que arderá para sempre. E o seu povo ficará vivendo para sempre junto com Deus. Então, obedeça a palavra de Deus, pois o juízo final é sério. A vida eterna com Deus é séria. E a eternidade sem Deus é séria. É a palavra de Deus que fala isso. Então não confie em homens. Confie na palavra de Deus. Confie em pessoas que vivem, pregam a palavra de Deus. Pois religião existe inúmeras. Filosofia existe várias. Mas a palavra de Deus é única. Entendeu? Confie na palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Deus faz um pacto com Abraão, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aqui Abraão teve outra visão. Uma visão. Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Versículo 19. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e os Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Lembra dos cananeus? De Canaã, aquela linhagem de Cã, que desrespeitou seu pai, que o filho foi amaldiçoado por causa da desobediência do pai, aquela geração maligna que não quis se arrepender de seus pecados. Então aquela raça foi destruída pelo próprio Deus. Como Sodoma e Gomorra também, o próprio Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque aquelas pessoas viviam na maldade. Então preste atenção. Deus, Ele é bom, mas só que Ele é vingador e justiça também. Então faça o bem. Obedeça a palavra de Deus. Pois de Deus ninguém zomba. Deus sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então, meu irmão, confie em Deus. Obedeça a Ele. Entregue a sua vida para Ele e faça o bem, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu não estou pregando religião. Eu não estou pregando minhas ideias, não. Estou pregando a palavra de Deus. Porque o meu alvo é estar com Deus. Eu quero que você esteja também com Ele. Então, que Deus te abençoe, te ajude, te encaminhe, ande com pessoas do bem. Fique numa igreja onde prega a palavra de Deus, onde eles vivem e pratiquem a palavra de Deus. Amém? Pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas do bem. Próxima aula estaremos no capítulo 16, gente. Deus abençoe.